diáconos podem ir lá para trás, nosso diácono Fabinho, a irmã Gisa, a irmã Agripina, tem uma turma lá, a Luísa, está lá atrás esperando para levar nossas crianças, até 9 anos, pode levar suas crianças lá para trás. Isso, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você quer ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Amém, glória a Deus. É importante que você queira, amém? Para que você preste atenção, fique atento. Cuidado com essa sede desértica que dá quando começa a pregação. Cuidado. Assim, preste bem atenção, separe o seu papel e caneta, quiete aí o seu coração. Quero chamar o pastor Mesaque aqui, por favor, pastorzinho. Ministrar por nós. Estenda sua mão para cá, vamos orar, pastor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do meu amigo, te pedir, Deus guarde em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Deus, que o Senhor use mais uma vez, Senhor, com graça, com misericórdia e sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Deus, livra do mal, Senhor, tudo que é chamado pelo nome dele, guarde, Senhor, a vida da Aline, Senhor, do Natan, da Vitória, em nome de Jesus, Pai, os seus negócios, planos, sonhos, em nome de Jesus. Nós dedicamos ao Senhor mais uma vez e pedimos a Ti, use, Senhor, teu filho, para a glória do Senhor oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ajeitar aqui. A gente trazer uma breve palavra para a igreja. Para a gente ultrapassar o horário, né? Tem um relógio ali, vamos colocar aqui o celular para a gente não. Nem você ver. Beleza. Queridos, vou ser breve com a minha palavra, uma palavra do Senhor para essa noite. Eu sei que no nosso meio nós temos grandes pregadores, mulheres e homens que têm um capricho de trazer uma palavra para a igreja, seja na escola bíblica, seja no kids, seja no time, seja em jovens, seja na menor idade, seja em qualquer departamento. Nós temos homens e mulheres aqui bem capacitados com a unção, com a sabedoria. Eu tenho aprendido muito nos últimos dias com os irmãos tão jovens que têm ministrado aqui. Sinceramente, tenho ficado de boca aberta com a palavra, com a unção. E em breve vocês vão ver muitos jovens aqui ainda, ministrando aqui. Nós temos o Joguinho da Venâncio, que tem treinados aí dias e noites, né, com a palavra. Um menino que tem se dedicado ao máximo para estudar e que ele se apegue aí ao Igor, ao Guilherminho, né, esses profetas aí que estão surgindo aí com palavras abençoadoras, amém? E o Senhor possa trazer unção sobre esses jovens que colocam no seu coração o desejo de ensinar. Né? E nós, os anos vão passando, o pastor Gabriel de novo, o pastor Anzo de novo, mas os anos vão passando e a gente vai percebendo que esses jovens vão assumindo o nosso lugar. Não que a gente está deixando o barco, não, porque Deus tem levantado com muita autoridade, né? E para você que tem vindo a escola bem dominical, você tem perdido bastante, porque Deus tem usado de uma forma sobrenatural, né? Quando nós estamos aqui na escola com palavras abençoadoras, amém? E hoje Deus quer trazer uma palavra para nós, né? Os nossos irmãos. O título da nossa mensagem é A Caminho de Emaús, né? Pedimos a Carol fazer aqui um desenho, uma arte, né? Ela fez aqui uma arte bem perfeita. Para quem já estudou esse texto, só ver essa imagem aqui, por si só, já é abençoado, né? Esse caminho aí, né? De Emaús, né? Todos nós um dia, pegamos o caminho de Emaús. E todos nós um dia foi necessário refazer a rota. Entendeu?
quando não tinha mais esperança, nós traçamos nosso caminho e fomos em direção ao Emaús. E antes de chegar em Emaús, nós encontramos com o mestre. E o mestre falou: volta lá para a origem, lá para onde você saiu. E lá você vai receber a bênção que eu tenho prometido a você. Eu sei qual é o caminho que você pegou, na sua jornada, na sua caminhada, em qual direção você foi, e você tem percebido que não deu certo ainda. Mas você continua persistindo nesse caminho. Você continua indo nesse caminho, nessa direção. E o Espírito Santo te falou por várias vezes para você voltar, para você vir nas origens, para você ir lá no início, de onde você saiu, onde Deus colocou você, para você fazer aquilo que Deus determinou na sua vida. E é engraçado que o que vai acontecer, o que vai vir sobre você, é só quando você retornar de Emaús. Talvez seja um desejo, talvez seja um pedido, talvez seja uma direção, talvez seja uma meta, talvez seja um plano, um projeto que você vem arquitetando na sua mente e até hoje não deu certo. E você precisa, nesse caminho, encontrar com o Mestre, ter esse diálogo aberto com o Mestre, convidar depois do grande diálogo com Ele para entrar na sua casa, se sentar na sua mesa e ceiar com você. E quando Ele ceiar com você e pegar o pão e partir em pedaços, você vai perceber que Ele é Jesus. Ele é a pessoa que você estava tanto esperando, tanto almejando. E assim aconteceu com os 2 discípulos de Emaús, em direção contrária à determinação da ordem de Jesus. Porque Jesus tinha dado uma palavra: ficai em Jerusalém, enquanto não descesse poder sobrenatural do Espírito Santo sobre eles, e o fogo consumisse toda aquela região, eles não poderiam sair daquele lugar enquanto essa promessa não se cumpria. E por isso Jesus falou bem claro lá em Lucas 24, 49: ficai em Jerusalém, não saia daqui. Muitas vezes Deus coloca a gente em um determinado lugar, ou uma determinada função da igreja, e nós queremos determinar o nosso tempo, a nossa hora, o nosso dia. E nós queremos abrir mão daquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Porque Deus te escolheu, Deus te capacitou, Deus te chamou. E nós limitamos o tempo de Deus dentro dos nossos conceitos e achamos que é o fim, e achamos que chegou ao fim, e achamos que nós completamos a obra. E muitas vezes nós tomamos direção errada, direção oposta. E nessa direção nós vamos encontrar vários obstáculos. Um deles é a decepção, do qual eles encontraram. Mas diz a palavra que quando Jesus estava falando com eles, algo lá dentro ardia no seu coração. Algo ardia. E é engraçado que quando Deus usa um servo ou uma serva para trazer uma palavra do Senhor, por mais que nós tenhamos nossos conceitos já firmados, a palavra entra como rema dentro do nosso coração e arde no nosso coração. Arde lá dentro. E a gente sente que é um mover de Deus que está ardendo. É algo que está falando no seu coração. Eu lembro muito bem quando eu estava desviado, fiquei um ano desviado dos caminhos do Senhor. E nesse momento de desvio, eu resolvi morar fora dos meus pais. Porque eu já não estava mais aguentando a palavra, aguentando os cânticos. Eu resolvi sair de casa para morar fora. Fui para Emaús. E durante um ano em Emaús eu sofri coisas terríveis. Não que eu fui para o mundão lá fora, mas eu sentia a ausência de Deus, a ausência do Espírito Santo na minha vida. E outrora que eu levantava pelas madrugadas para orar, para ir para o culto matutino, para ir para o monte, agora eu estava indo em outros lugares. Eu estava indo em caminhos totalmente opostos. Meu horário de culto que eu ia para a igreja, eu estava indo em outro lugar, estava indo para outra diversão.
E o Espírito Santo parecia que falava comigo em coisas simples. E eu peguei uma direção lá para Ilhéus. Fui lá para Itabuna, morando no Botiracá, fui lá para Itabuna. De Itabuna peguei um carro, um ônibus, fui lá para Ilhéus, na praia de Ilhéus. E lá, por acaso, eu encontrei com o pastor Marcos Nunes, que também estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu andando na praia, eu vi uma multidão socorrendo algumas pessoas lá na praia. E lá naquela praia estava alguém sendo socorrido. Eu observei quem era. E eu comecei a andar, e Deus começou a falar ao meu coração: você precisa voltar ao caminho da onde você saiu. Você precisa voltar à casa do seu pai. Você precisa restaurar os seus muros. Você precisa reconstruir aquilo que eu fiz na sua vida, porque eu tenho um chamado para você. E você precisa voltar de onde você saiu, para as suas origens. E eu comecei a chorar naquele momento, naquela praia, andando sozinho. E lá na frente eu encontro com o Marcos Nunes. E o Marcos Nunes tinha acabado de ser salvo pelo salva-vidas, estava sendo afogado. E nós dois éramos amigos, irmãos, íntimos. O Eliel estava como nós éramos unidos. E a gente estudava a palavra, a gente tinha um grupo chamado Grupo de Avião Rei, que era um grupo que estudava a palavra, que dedicava a palavra, e nós dois estávamos afastados. E ele me viu chorando, e eu vi ele meio tremendo, e perguntou o que era, e falou: Deus acabou de me restaurar, me salvar ali nas águas do mar. E eu falei para ele: Deus acabou de falar comigo, que eu preciso deixar a direção de Emaús e voltar para Jerusalém. Glória a Deus. E nós dois chorando naquele lugar. Não precisou de um pastor, não precisou de um profeta, não precisou de um grande pregador chegar até nós. O Espírito Santo chegou até nós e falou: essa é a hora. E na igreja eu tenho o aniversário da igreja. E nós voltamos para Potiraguá. E eu falei assim: eu vou na igreja. E ele também. E nós somos meio cabisbaixo, meio treino. E quando terminou o culto, nós fomos para a sala pastoral com o pastor que estava ministrando lá. E o Espírito Santo pegou a gente de uma forma sobrenatural. E ali nós descobrimos o nosso chamado que a gente tinha com o Senhor. E nós falamos: nós vamos para o seminário. A caminho de Emaús, diz assim a palavra em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Eu sei que vai colocar aqui, mas eu vou ler por essa tradução. Não sei se eu passei certo para a Carol, a tradução passei para o Natan, mas acabei não passando para a Carol. Mas diz assim, Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Quais coisas? Jesus perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: era um profeta. Olha o que ele está falando, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado. Quem entregou? Os chefes dos sacerdotes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram: ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo
exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E lhe disse: que vocês custam a entender como demora a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deviam Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando de Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ele ia mais adiante, ou seja, começou a andar mais rápido. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já veio, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Preste atenção no texto. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os homens e os que estavam com os deles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Feche seus olhos, meu irmão, meu irmão. Pai, nós oramos a Ti, nós te agradecemos pela Tua palavra, palavra que é viva, palavra que penetra, palavra que corta, palavra que cura, que restaura. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações neste local, e a Tua palavra tem sido lida aos nossos corações. Obrigado, no nome de Jesus. Amém, amém. 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 A história do caminho de Emaús é uma das muitas narrativas do Evangelho de Lucas. Lucas, ele conta por detalhes como aconteceu essa trajetória. E a palavra Emaús, a expressão hebraica, significa Ramate, que significa fonte de água quente. Fontes de águas quentes. E era um povoado que ficava mais ou menos 18 ou 11 quilômetros de Jerusalém. E o contexto todo dessa história nós já sabemos como que foi que aconteceu. Por qual motivo eles foram para Emaús? Por qual razão eles tomaram essa direção errada? Essa direção oposta. O coração deles estava triste. Estava ou não estava? Eles estavam decepcionados. Estavam ou não estavam? Angustiados. Mesmo que as mulheres foram até lá e viram o sepulcro vazio, mesmo assim não tiveram fé suficiente para crer na ressurreição de Jesus. Eles até falaram que as mulheres tiveram susto neles, trazendo uma notícia que Jesus não estava lá. Mas eles conviviam com o Mestre, eles conviviam com Jesus. E se eles fossem analisar as profecias do Velho Testamento, tudo que estava acontecendo estava literalmente se cumprindo naquela época. No contexto deles, tudo estava cumprindo literalmente. Porque a palavra nos falava lá em Isaías, Jeremias, em todos os livros, que Jesus seria condenado à morte, que ele seria humilhado, que ele seria maltratado, que ele seria entregue aos homens e que ele seria morto. Mas diz a palavra também que no terceiro dia o que? Ele ressuscitaria. Era engraçado que eles tinham todo esse contexto, mas para nós que lemos a Bíblia e nós sabemos o resultado que teve, fica muito mais fácil a gente entender e compreender e crer, não é verdade? Fica mais fácil. Mas para eles que estavam lá no dia a dia, passando, conversando e andando com Jesus, vendo tudo acontecendo, vendo Jesus sendo crucificado, vendo Jesus sendo morto, vendo Jesus sendo enterrado, vendo Jesus
eu não sei, colocando uma pedra gigantesca para que ninguém tirasse essa pedra. Vendo que os guardas estavam lá protegidos para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Vendo que tudo estava acontecendo, literalmente. O que teve nisso? Uma angústia, uma decepção. Aquele Jesus que nós estávamos esperando como Messias, ou talvez como rei, para governar, nos tirar do império da Roma, ele agora não é vivo mais, ele morreu. E eu acredito, não só os 11, mas os demais discípulos que estavam reunidos, pastor Gabriel, olhavam um para o outro e via decepção, via tristeza, porque eles andaram juntamente com Jesus, pregando a respeito de Jesus, falando a respeito de Jesus, viram os milagres, viram as curas, viram grandes coisas através de Jesus. E quem sabe eles pensavam que Jesus não ia embora mais, que ficaria com eles eternamente, e se tornaria um rei de Israel, e tirar Israel das mãos dos romanos. Mas tudo isso passou em vão para eles. Eles viram como um filho que nada tinha acontecido, que Jesus estava morto, e que eles estavam sós agora. Eles não tinham mais alguém para orientá-los, não tinha mais alguém para fazer o milagre do pão, o milagre do peixe, o milagre da água. Eles não tinham mais alguém para curar os enfermos, para expulsar os demônios, não tinha mais alguém para estar do lado deles. Então eles resolveram o quê? Voltaremos para Emaús, vamos pegar nosso caminho de casa, esquecer todo o nosso passado. Tudo aquilo que aconteceu foi em vão, nada foi válido. Tudo que nós pregamos, tudo que nós anunciamos foi angústia e tristeza. Nós precisamos voltar para os nossos e dizer para eles: olha, infelizmente tudo deu errado. Infelizmente tudo deu errado. Mas por que essa tristeza? Por que estavam tão decepcionados? Olha lá no mesmo capítulo 24, versículo 1 ao 13. Vou ler para você entender. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram a pedra do sepulcro removida. Encontraram o quê? A pedra removida. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Imagine, querido, se fosse eu e você, a nossa vontade era o quê? Encontrar o corpo de Jesus. Olha, Jesus está lá ainda intacto. Ele está lá do mesmo jeito que nós colocamos, não tem mau cheiro, não tem nada, ele está lá intacto. Algo vai acontecer. Mas eles chegaram lá e não encontraram nada, nem o corpo de Jesus estava lá. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. Quando eles olharam, abriram mão, quando chegaram no sepulcro e viram a pedra removida, se assustaram. Olha, alguém removeu a pedra. Quem sabe os soldados, quem sabe os homens vieram aqui e levaram o corpo de Jesus. Quando entraram, viram lá o sepulcro vazio. E eles ficaram perplexos. Ou talvez pensaram: verdadeiramente nós somos enganados mesmos. Jesus, além de ser morto, além de ser preso, além de ser condenado, além de ser crucificado, ainda roubaram o corpo dele, levaram o corpo dele. Ficaram perplexos sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens disseram: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Elas não tinham entendido ainda. Aqui, essa narração foi falada para eles. Porque lá no texto fala que as mulheres foram lá e contaram para nós algo que aconteceu lá. Elas vieram e contaram isso aqui para eles. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. São boas notícias, meu irmão. São ótimas notícias. São notícias que poderiam voltar correndo e dizer: olha, Jesus não está lá verdadeiramente, não. Tudo que foi pregado, tudo que foi falado dos profetas, aconteceu. Jesus ressuscitou. Ele não está ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com você na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e aos todos que estavam ali. Ou seja, no caminho de Emaús, quando eles estavam em direção a Emaús,
eles já sabiam todas as notícias, porque as mulheres já tinham vindo lá e contado para eles. E mesmo assim, depois de ouvir as notícias da ressurreição, né, do milagre sobrenatural, da pedra removida, dos anjos que apareceram lá, dizendo: não, ele não está aqui, porque você procura pessoas mortas, sendo que ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou. Mesmo assim, eles tomaram a direção oposta e foram para Emaús. Que fé é essa? Parece com a gente de Logos, né? Parece com nós. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a gente toma um caminho oposto. A gente toma a direção oposta. Deus usa o profeta, Deus usa a profetisa, Deus usa o pastor, Deus usa o obreiro, Deus usa o líder, Deus usa a sua palavra, e a gente continua ainda caminhando para Emaús. E as promessas lá atrás. Mas as mulheres vão falar para vocês, a gente fala assim: mas as mulheres vão falar para vocês, está aqui, né? Não contou para vocês, tudo está direitinho? Contou, Jesus. Você está acreditando nela? Não, era mais ou menos. E se qualquer dúvida, porque se Jesus estava lá, onde ele está? Se ninguém viu ele, onde ele foi? O que aconteceu com ele? As manchetes não deram notícias aí, o que aconteceu com ele? Nós estamos aqui neutros, não estamos sem saber de nada, nós estamos indo para Emaús, fazer o quê? Não sei. Nós perdemos a fé, nós perdemos o ânimo, nós estamos decepcionados. Eu não sei se você já pegou um dia o caminho errado. E depois que você chega, quase perto do caminho, você percebe que você está indo no caminho errado. Não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu com você? Já, pastor Guilherme? Uma certa vez nós fomos para um resort em Caldas Novas, eu ali no Natan. Eu fiz um mapazinha juntamente com o Nelsinho, quase não se usava o GPS. E nós fizemos um mapa e nós acertamos daqui até lá em Caldas Novas, certinho, perfeito, direto. Chegando lá em Caldas Novas, na cidade de Caldas Novas, nós resolvemos ligar o GPS do carro. Colocamos o endereço do resort e aquela moça, né, aquela voz falou: siga em frente, vai adiante. Eu e a amiga Natan andou ainda, nós pegamos e fomos diante. Vira à direita, nós viramos à direita. Vira à esquerda, viramos à esquerda. Aonde não você está perto do seu destino, nós estamos andando. Andando e fugindo da cidade, saindo da cidade. E nós entramos numa rua, uma estrada, só mato, sem casa, sem nada. E aí o GPS falou assim: a 200 metros você está no seu destino. Nós andamos 200 metros, sabe o que tinha lá? Um cavalo comendo capim. Ali olhou para mim com aquele olho gigante, sabe? Os mensagens. Será que passaram a perna em nós do pacote que eu comprei? Sabe o que nós tínhamos que fazer? Sabe o que nós tínhamos que fazer? Voltar para a cidade. Quando nós voltamos para a cidade, deixamos o GPS de lado, esquecemos o GPS, chamamos uma pessoa e falamos assim: por acaso, a pessoa pensa que é o anjo de Jesus, né? Por acaso você sabe que está um resort, qual está ali? Olha lá, assim, você vai dar um ré aqui, ó, lá na frente, está lá o resort. Quando nós pegamos a direção errada, a gente fica desnorteado. O crente, quando pega a direção errada, a gente fica desnorteado. A gente não sabe para onde a gente vai. E só depois que você ouvir a voz, para você voltar na direção certa, é que você consegue ter paz no seu coração. Os discípulos estavam decepcionados, conversando com Jesus, se envolvendo com Jesus, vivendo com Jesus. Jesus do lado dele, andando com eles, 11 quilômetros. 11 quilômetros de Cacique andando, mais ou menos uma hora e meia. Isso aí? Ou mais?
Umas 2 horas, né, pastor? Umas 2 horas andando. Pastor, não tem que gastar 5, porque ele anda bem, ele cansa rápido. Agora não, né, pastor? Mas umas 2 horas andando, Jesus do lado, conversando com ele, discutindo sobre os textos da Bíblia, falando sobre o livro de Isaías, falando sobre as promessas que a mulher trouxe de lá, sobre as reportagens vividas pelas Maria, Joana, alguns estavam lá no sepulcro, vivendo conversando tudo com Jesus. Mesmo assim, eles estavam ainda não acreditando no poder sobrenatural de Jesus. O que é necessário, meu irmão, para você entender a voz do Senhor? É necessário de um anjo lá do céu, com roupas brancas, descer até o seu quarto e falar assim: eu sou anjo enviado por Jesus. O que é necessário? Porque o seu coração já queima quando você vê o louvor, quando você vê os irmãos ministrando, quando você vê alguém pregando, quando você vê alguém fazendo algo para o Senhor, o seu coração queima. E se queima, é porque o Espírito Santo está não está. É ou não é? É ou não é? É que o Espírito Santo está falando. E você vai para um lado, olha para o outro, e fala assim: mas ninguém tocou em mim, mas ninguém falou nada, mas o pastor não olhou para mim, mas o profeta Guilherme falou a revelação, a profetisa chegou até ali, mas o Espírito Santo está te comovendo. Nos diz a palavra que quando eles caminhavam, quando eles chegaram lá no local, quando Jesus entrou, o nosso coração ardia, as palavras dele faziam o nosso coração arder. A gente estava ardendo lá por dentro, parece que tinha explodido, mas a gente não estava significando ainda, a gente não estava entendendo ainda. Deixa o coração arder, irmão. Como ele fala para o Senhor, deixa o seu coração arder, meu querido. Aleluia. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Não era para ir para Emaús, era para permanecer em Jerusalém. Era ali que Deus ia fazer o milagre. Era ali que Deus ia fazer algo extraordinário na vida deles. Era ali que a promessa do Espírito Santo desceria dos céus como língua de fogo e consumiria todo o local que eles estavam reunidos. Era ali. Muitas vezes Deus coloca você numa empresa e você quer sair de qualquer jeito e não consegue sair. É porque Deus ainda não permitiu você sair. Porque tem algo para você fazer na vida. É ou não é? Eu fui trabalhar numa empresa chamada Bolt. Eu saí de uma empresa que eu tinha intimidade muito grande com o meu patrão, o Vicente, já falecido, o Anderson e o Alisson. Eu saí de lá para ir para outra empresa. E eu fui nessa empresa trabalhar e fiquei. Trabalhava muito. Muito mesmo. A ponto que o irmão Elias, que morava aqui com a gente, lá perto do centro, morava eu, Nelsinho, Elias, Daia. Elias falava que à noite eu dormia assim. Eu ficava dormindo e ficava assim: alô, você vai trazer minha mercadoria, não vai? Eu ficava nervoso olhando. E eu comecei a ter gastrite nervosa, comecei a ter uns problemas de saúde. Meus amigos falam assim: e eu não sei que foi, eu só falo que o pessoal fala, tá, irmão, não é verdade, fala que 40 pessoas, mas não é. Eu fui muito dedicado ao trabalho, muito. Até hoje eu sou dedicado demais. Eu tenho empresa, já tenho 28 anos. E pergunta a mim, eu não gosto de chegar lá 8h. Eu tenho que chegar lá antes das 8h. Então o cara está pensando, pessoal, todo mundo não interessa, porque eu chegar lá antes das 8h. Quero ser exemplo. Quero tomar café junto com eles. Quero olhar a empresa junto com eles.
quero pegar um horário de trabalho junto com eles. Mas na hora de sair eu nem lembro. Na hora de tomar um café à tarde eu nem lembro. Na hora do almoço me chamou, eu fico lá. E nessa empresa eu pensei em sair dessa empresa, porque eu não estava aguentando mais de tanto trabalhar. Eu ganhava bem, mas o dinheiro não era suficiente para deixar eu feliz, porque eu estava vendo que estava sendo consumido pela empresa. Mas Deus tinha um projeto lá, só tinha eu de crente. Depois levei o Nelson, depois do Nelson levei o pastor Luizinho, e só tinha eu de crente. E lá tinha umas festas, todo mês tinha umas festas do Gabriel, que era extraordinário. Vocês conhecem aquele hotel Newton, lá perto da em Contagem, perto do Carretão. Tinha um hotel muito bonito, e fazia as festas ali no hotel. E era bebida, cerveja. E ele falava assim: você tem que ir lá. Você tem que ir lá os representantes de fora, são 42 representantes do Brasil, os de fora, eu fazia aquela bebedeira, coisa, eu estava lá. Eu namorava com a Aline, levava a Aline para lá, e ficava daquele jeito. E eu ficava angustiado, mal colocado naquele local, eu queria sair de lá. E Deus falava assim comigo: tem uma obra a realizar aqui. E tinha uma moça, eu escolhi o nome dela, e ela criticava crente. Ela assombrava de crente. E quando a gente ficava na hora de almoço, que a gente ficava lá na recepção, e ela falava de crente, e falava de pastor, e falava um monte de coisa, e subiu a orelha em mim, e dava vontade de pegar a garganta dela, e de enforcar ela. Ou você aceita Jesus, você morre. E eu estava sendo corroído com isso ali, e Deus falou assim: você tem uma obra para fazer aqui. Eu ficava naquela angústia, e meu patrão ele era extremamente incrédulo, a sua família também incrédula. Sua família não era evangélica, e Deus falou: eu tenho uma obra para fazer aqui. E essa moça ela me perseguia, quando ela passava: vem cá, mas falar de Jesus, vem cá falar para nós disso aqui. E eu ficava com essa angústia, querendo, eu não era muito discutir, mas eu falava a palavra, mas eu orava ainda. E um certo dia ela chegou lá na bolsa, diante de todo mundo, assim: agora eu sou crente, eu converti a Jesus. Eu pensei que ela estava brincando. Eu disse: olha lá, Satanás, vem de mim não. Mas era verdade. Ela falou: eu aceitei Jesus, e agora eu sou crente, agora eu sou convertida. O Espírito Santo me pegou, fez uma renovação. Tudo que Mesaque falava para mim era verdade. Eu queria, eu remoía, mas o Espírito Santo estava lá dentro, tocando em mim, eu ficava remoendo, e agora eu sou crente. E saiu a notícia da empresa que ela era crente. E eu falei: mais um está comigo agora. E através dessa moça, Deus foi salvando vidas. Foi salvando vidas. Foi salvando vidas. Deus foi salvando famílias. Salvou o pai do patrão. Salvou a mãe. Salvou um irmão que era sócio. Salvou outro sócio que também fazia parte da empresa. E Deus foi fazendo reboliço na empresa. Muitas vezes a gente acha que o nosso caminho, ele está sendo traçado, e a gente está aí andando de acordo com a nossa vontade, mas Deus tem um plano e um projeto. Onde você está, meu irmão? Deus que tinha para os discípulos algo em Maús. Deus tinha para os discípulos lá em Jerusalém. Deus não tem algo na sua vida, ou você está pensando, talvez você já projetou tanta coisa. Projetou sair do Brasil, projetou ir para outros países, projetou para ir a outra empresa, projetou para ir para outra casa, projetou para ir para outro lugar, e Deus falou: fica aqui, porque é aqui que eu vou te usar. E aquele patrão passou uma situação tão difícil da empresa, que a empresa começou a estar com um caminho tão difícil mesmo a empresa, que um dia me chamou na sua sala. Falou assim: Mesaque, vem aqui. Ele estava já todo estraçalhado por processos, por representante que levaram ele na justiça. Eu sei o motivo que foi isso, porque quando o Espírito Santo estava caindo na empresa, eu e a mãe dele, nós fomos até ele, então assim, nas festas da empresa hoje, dá-nos permissão de cantar. Eu tocava, dá-nos permissão de cantar um hino de louvor, de gratidão a Deus por Deus ter feito na sua vida, e também fazer uma oração. Ele falou comigo assim: olha, se você trazer Jesus para cá, a partir de hoje você não é meu funcionário, e se você trazer Jesus para cá, a partir de hoje você não é minha mãe.
Daquele dia em diante, a maldição caiu sobre a igreja. De tal forma que um dia ele chegou na sala dele, a minha sala era colada com a dele, ele não teve que começar a vir aqui rápido. Quando eu cheguei na sala dele, ele estava com um revólver para tirar a vida. Eu olhei para ele e comecei a chorar. Não faz isso não, irmão. Deus tem nada para sua vida. E ele tremendo, você não tem prazer mais na minha vida. Eu falava para ele, Jesus é fonte de água viva. Mas Jesus, depois que veio para cá, as coisas mudaram. Depois que Jesus entrou aqui, mudou para o melhor. Talvez você pode perder todos os seus bens, mas Jesus quer te salvar. E ele baixou a arma, guardou na gaveta e fui para a minha sala. Senhor Jesus, se eu tivesse saído daqui naquela época que eu saí, talvez minha vida seria salva ou alcançada pelo Senhor. Fique em Jerusalém, meu irmão. Fala para o seu irmão aí, fique em Jerusalém. Não vai para Emaús, não. Fica aqui, meu irmão. Fica onde Deus te estabeleceu, fica onde Deus te colocou. Amém? Amém? Glória a Deus. Ele estava trocando, né? Jerusalém significa um lugar de paz. Emaús significa um lugar de águas quentes. Quem não gosta de água quente? De você entrar e ver aquela água aquecendo o seu corpo. É que eles queriam ir para lugares de água quente, mas estava esquecendo que Jesus era fonte de água viva. Que se alguém um dia bebesse dessa água, jamais teria sede. Mas eles estavam trocando Jesus, que é a fonte da paz, para um lugar de água quente. Eles tinham a fonte de água viva ao lado deles, Jesus. A fonte de água viva. Em João 4, 13, 14 fala assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será, a água que lhe der se fará dele uma fonte de água viva. Irmão, você é uma fonte de água viva. Onde você pisa, onde você entra, a água jorra. Aleluia. Águas vivas. Muitas vezes agimos da mesma forma, estamos tão próximos do caminho certo, mas estamos na direção errada. Lembra lá do Horizonte? Estava no caminho certo, pertinho, em direção errada. Muda de direção. As coisas estão andando erradas. Muda de direção. Quando eu cheguei aqui no louvor, vocês vão estar louvando aqui. Eu sempre fui de louvor. Sempre, já fui até líder de louvor, imagina, líder de louvor, já foi, não sei, lá esse ano. Eu cheguei com os irmãos, como estão tocando. Eu dei vontade de voltar a ter tempo, sabe o que eu tive com o violão e tocar. Eu cheguei no Jovem e disse: ô Jovem, me ensina a tocar de novo, irmão. E eu falei: que isso, pastor? Sabe tocar? Eu falei: não, eu já esqueci, né? Os dedos estão já, né? Os acordes. Me ensina a tocar de novo. Eu quero voltar a dar essas notas, essas músicas. Ele até começou a pastor Lugar. Eu não sei nada de nome de nota, mas falou que me dá, eu estou lá e chego no lugar. Entendeu? E aí, a pastora Dani, falando sobre o Caleb, ele falou que o Caleb tem uma voz maravilhosa, canta bem, toca bem, está sem direção, está sem caminho. Eu falei: cara, a partir de hoje eu vou fazer orar para o Caleb, para ele voltar para Jesus. Eu sou o pastor Isaac, ele é tão bom no louvor, ele sabe tocar bem. Ele canta bem, tem unção.
Mas se afastado assim, entre aspas, quando a gente fala, né? Não está tempo. Está em direção a Emaús. E precisa que alguém, como Jesus, vá até ele e fale assim: irmão, vem cá. Você está em direção errada, você está indo para Emaús. Olha o seu caminho, vem cá de volta. Cadê, pastor Anderson? Não, eu quero lá de suas origens. E o louvor estava orando, que Deus abençoe o Caleb, Senhor. Ele é teu servo, ele é do Senhor. As notas que o Senhor construiu, ensinou ele a dar, a voz que o Senhor deu para ele é para o Senhor. Se ele não está usando o Senhor vai trazer ele de volta. Tira a visão dele de Emaús, traz a visão dele para Jerusalém, lugar de paz, lugar de fogo, lugar de Espírito Santo. Amém, meu irmão? Muitas vezes nós queremos agir assim, nós queremos ir para os nossos conhecimentos, pela nossa sabedoria, nós queremos tomar decisões próprias. Nós não consultamos o Espírito Santo, nós não consultamos o Senhor, nós não consultamos a palavra, muitas vezes nós estamos num caminho diferente, totalmente errado. E precisa, é necessário sim que você sente, convide Jesus para entrar na sua casa, sentar na sua mesa e falar: passa o pão, Senhor. Divide o pão comigo, toma café comigo. É necessário, meu irmão. Amém? É necessário. Tomamos decisões erradas e saímos do propósito de Deus. Até quando a sua decisão vai permanecer na sua mente? Até quando? Até quando? Os anos vão se passando. Jesus está voltando. O ministério que Deus colocou nas suas mãos, a obra aqui que Deus colocou sobre você, o encargo que Deus te deu, Deus vai cobrar. Até quando? Até quando, meu irmão? Fala para mim, até quando? A Venâncio tem um sítio maravilhoso. Venâncio Joaquim, lindo. Lindo mesmo. E eu fui lá algumas vezes. E quando eu cheguei lá, dei vontade de comprar um terreno lá. E tinha um terreno, e eu desci, fazendo caminhada lá, e tinha um terreno à venda. Eu dei vontade de comprar esse terreno, pastor Gabriel. Eu disse: eu vou nesse terreno. E depois eu comecei a pensar: rapaz, vai ficar, para mim, ficar um pouco longe para eu estar na igreja, para fazer uma obra. Eu comecei a calcular os tempos que eu gastar de lá para cá, para vir no domingo. Porque a gente vai comprar um terreno, você vai querer ir uma sexta para lá, ficar lá no sábado, ir para a escola, né? Eu gosto da escola bíblica, eu gosto do culto à noite, eu só falto mesmo por não ter condições, eu falto, mas eu sou difícil para pôr um culto, né? Eu gosto de participar, gosto de ter envolvido com os irmãos, e eu desci é muito distante, e eu peço o Senhor, me abençoe com um outro terreno, eu preciso mais próximo, né, para me ficar mais perto da igreja. Porque minha preocupação não era ter o terreno. A minha preocupação não era ter a casa. A minha preocupação é o ministério que Deus colocou sobre mim. Porque se eu voltasse e impedisse de eu fazer a obra do Senhor, é anátema. Porque eu tenho uma missão, irmãos. Eu sou pastor, irmãos. Eu sou diferente da Venâncio. A Venâncio é uma grande cooperadora, o João é um grande cooperador. São pessoas que estão firmadas sempre aqui presentes. Mas eu preciso ter presença aqui. Eu preciso estar com os irmãos. Eu preciso estar mais próximo. Eu preciso ter um compromisso de fechar essa aliança com o Senhor, de fechar essa aliança com o outro. Deus me dá um lugar mais próximo. Deus me deu, querido, um lugar mais próximo. Deus poderia me dar lá. Não é verdade? Deus está me dar distante, bem distante do horizonte. Poderia. Mas meu coração estava ardendo. Quando seu coração arde, o Senhor fala assim: não, aqui ainda não. Quem sabe daqui, eu estou com 7, vou fazer 60 anos, tem 59 ponto alguns meses. Quem sabe daqui 30 anos, aí daqui 90, né? Deus vai me dar para lá. Mas no momento eu falo: não, fica aqui. Fica aqui próximo. Eu quero você aqui. Dá para você entender o que eu estou falando? Dá aí para entender? É você ter o coração ardendo. Não, mas sou mesado, eu estou afim agora de ficar agora 20 anos sem o ministério de louvor. Agora eu vou para o caminho de Emaús. Não. Olha as promessas que Deus fez para você. Olha o que Deus colocou nas suas mãos. Olha o dom que Deus te deu. Olha o talento que o Senhor colocou nas suas mãos.
Olha a capacidade que Deus te deu, olha a unção que Deus te deu, olha a responsabilidade que Deus te deu. Deus tinha falado para os discípulos: não saiam deste lugar, é aqui que o poder vai descer e muitas vidas se converterão ao Senhor. Então eu tenho um propósito de vocês aqui, ficar aqui em Jerusalém. Dá para você entender a mensagem? Amém. Ficar em Jerusalém. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que iriam libertar a nação judaica da sujeição a Roma, sendo que Jesus tinha algo maior e melhor para eles, que era o perdão dos pecados e a vida eterna. Ao eles dizerem: hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles não criam no sobrenatural de Deus. Os judeus criam que no terceiro ano a alma descia sobre o corpo e levava o corpo. Mas era o terceiro dia e nada tinha acontecido. Quem sabe eles esperavam que Jesus aparecesse no céu de uma forma gigantesca e todos os olhos pudessem ver esse Jesus ressuscitado. Mas Jesus ia ressuscitar para os céus. Ele ia aparecer para os céus. E aí, quando diz a palavra lá na frente, lá no texto, mais na frente, no capítulo 25, quando eles foram nos próximos capítulos, nos próximos livros, você vai perceber que todos eles estavam todos reunidos. Quem aparece? Jesus. Sabe o que Jesus fala? Paz seja convosco. Cara, sabe o que é você estar dentro da visão de Deus? Sabe o que é você estar dentro dos propósitos de Deus? Sabe o que é você estar dentro dos caminhos de Deus? Ele fala assim: paz seja com você. Ou seja, eu estou feliz com você, eu me sinto realizado com você, eu me sinto bem beneficiado com você, porque você tem paz, você tem projetos, você tem sonhos, você está nos meus caminhos, você está dentro dos meus propósitos. Aí depois que o discípulo de aparece assim: fica aqui, permaneça aqui. E na obediência deles, querido, o Espírito Santo desceu de uma forma sobrenatural. Aleluia. Jesus precisava de homens e de mulheres para obedecer, para que a ordem dele, o poder sobrenatural descesse. E Deus vai falar que quando eles ficaram em Jerusalém, reunidos, orando, quem sabe aqueles discípulos agora já contentes com o Senhor, porque Jesus apareceu para eles, eles viram Jesus. Depois que eles estavam reunidos, veio um vento sobrenatural, igual o vento do domingo passado, como o pastor Gabriel pregou. Veio um vento sobrenatural, começou a vir em forma de línguas de anjos, em forma de fogo, e desceu o Espírito Santo de tal forma que toda a cidade foi contaminada pelo Espírito Santo, e todos eles se tornaram fervorosos, animados. A decepção, a angústia, a tristeza de ficar para trás, porque o Jesus ressurreto veio. Aí ele diz a palavra a ele, que ele fala assim: olha, eu vou para os céus, vou te preparar um lugar, mas não vou deixar eles voltar. Mandarei o Espírito Santo para que fique com vocês. Aleluia. Irmão, você tem o Espírito Santo, irmão, que está falando constantemente no seu coração. Obedeça a voz do Espírito Santo. Amém? A Débora falou assim comigo ali: pastor Mesaque, eu tinha procurado o Alisson, foi a escola, né? O Alisson, eu sou dirigente de louvor, sou ministério de louvor, eu canto bem, eu tenho unção, Deus me deu graça, e eu estou sentindo aqui o que eu estou fazendo. Qual a necessidade dela falar isso dele? Aí você é uma professora, você é um tocador, você é um ministrante, você é um levita, e você está aí parado. Eu te pergunto: esperando o quê? Jesus já mostrou a sua direção para você. Jesus já mostrou o caminho para você. Fique em Jerusalém. Pastor Mesaque, mas é tão difícil, é tanta coisa que eu vejo, tanta coisa que tem que passar, não interessa.
Os discípulos andaram 11 quilômetros a pé, um sol quente, caminhando por 2 horas. Só depois de 2 horas, 3 horas de caminhada, que eles entenderam a função que Deus tinha dado para eles. Então fique em Jerusalém, meu irmão. Deus te colocou aqui nessa igreja, quando o chão está todo rabiscado, todo falhado, quando as paredes estão um pouco ali de um cheiro de mofo, né? E Deus colocou você aqui. É aqui que Deus vai te usar. É aqui que Deus está te usando. É aqui que Deus vai te capacitar. É aqui que Deus vai fazer aquilo especial na sua vida. Ficar em Jerusalém. Permaneça dentro dos planos, dos propósitos do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Continue aqui, meu irmão. Pode ser o pastor Gabriel assim, pode ser o pastor Mesaque assim. Se os outros pastores são assim, permaneça firme no Senhor. Deixe seu coração arder, queimar por dentro, e fala: Senhor, continue ardendo, continue queimando, porque eu quero ouvir a tua voz. E se a tua voz depende de um sim meu, estou dando sim para o Senhor. Amém, querido? Eu olho para o Ministério do Louvor aqui de nós. Cara, eu sou tão grato pelo Ministério do Louvor. Porque vocês, do Ministério do Louvor, vocês não sabem a noção da unção que vocês têm quando vocês ministram. Vocês não sabem. A gente vê a glória do Senhor descendo sobre essa igreja. Glória a Deus, aleluia. E eu vou olhando para o Juninho. O Juninho está quase 99%, né, pastor? Na bateria, o cara está feroz. Aí você pega aqui um louvor com adolescentes jovens, meninos de 13 anos, 14 anos, 15 anos, tocando teclado, tocando guitarra, tocando contrabaixo, ministrando louvor. Querido, Deus tem nos abençoado de uma forma sobrenatural, amém? Pega um kid, os livros kids da vizinha, mas outros aí tocam violão, ministram, cantam e faz isso, faz aquilo. Como o Senhor tem nos abençoado. Deixa o caminho de Emaús e vem. Amém? Amém? Desperte o seu dom, desperte a sua capacidade, desperte o seu talento, desperte aquilo que Deus colocou sobre a sua função e fala: Senhor, chega ao fim, vou me retornar. Se humilha para o Senhor, retorna para o caminho, retorna para as origens, e você vai ver tudo de bom acontecer na sua vida. Você que nisso diz amém. Se coloca de pé no nome de Jesus. Se o louvor quiser vir para cá, será bem-vindo. Diz assim, Pedro, mas bem que eu vou falar isso aqui agora, para te fechar. Todo mundo tem que dar um passeio até Emaús. Em algum momento da vida, sentimos que estamos sós e pegamos o caminho até Emaús. Minha mãe perguntou aqui. Eu fiquei 15 anos no hospital. 15 dias, aliás, no hospital. Minha mãe tinha 86 anos, era muito forte. E todo dia de manhã, antes de sair de casa, eu ia lá no hospital, mas eu não podia ver. Eu não podia chegar perto. E todo dia eu saía lá com esperança que Deus ia curar. No 15º dia eu fui sozinho para lá, eu sempre ia sozinho. Mas nesse dia eu fui lá para a Garrafins.
Depois da Guerra Fixa, eu fui lá para o hospital ver minha mãe. E eu fui assim: hoje minha mãe, a minha perspectiva, pastor Anderson, eu falei assim: hoje minha mãe é o 15º dia. Hoje ela vai sair lá de mão dadas comigo. E quando eu cheguei no hospital, tinha não sei se é psicólogo, é a pessoa que dá aquela atenção. Assistente social. Assistente social, o médico me chamou na sala. E eu falei para ele assim: deixa eu ver minha mãe. E você, na situação que ela está, não é bom você ver lá. Conversando. Ele falou assim: sua mãe não está bem. E eu estava na expectativa de ter algo desse agora. Ele falou assim: nós tínhamos tudo para sua mãe, mas não teve jeito. Eu saí daqui do hospital, meu irmão, fui para o carro e deu um grito lá dentro. Deu um grito: Jesus! Chorando: Jesus, Senhor, me senti sozinho lá dentro. Senhor Jesus, minha mãe. Aí embaixo do vidro do meu carro era um amigo meu, supervisor da Guerra Fixa. Ele viajava, nesse dia ele não viajou. Ele ia viajar e não viajou. Ele foi lá no meu irmão: eu vim te ver. Cara, eu vim te ver. Ele pegou, me tirou do carro, me abraçou forte, mas ele é desviado, eu vim de pastor desviado. Ele falou assim: o Senhor é contigo. As notícias possam abalar o nosso coração. Eu sei, me abraça aqui, me abracei, chorei. E saí dali com o coração entristecido, mas Deus não me deixou sozinho. Mandou alguém para lá e me abraçar, meu irmão. Eu nem sei que direção eu podia tomar naquele carro, mas alguém foi lá, meu Deus, usou alguém para me abraçar, e falar assim: pois Deus é contigo. As notícias podem ser ruins, o trajeto até Emaús pode ser ruins, a sua caminhada até o Jerusalém pode ser ruim, mas o Senhor está do seu lado dizendo assim: olha, eu estou esperando que a gente chegue até aquele local, para a gente sentar na mesa e cear juntamente com você. Feche seus olhos, meu irmão. Pelo preço que paguei.
não percebemos Sua presença porque estamos distraídos com a nossa situação. Muitas vezes a situação é difícil, querido. E nós não percebemos a presença dele. Mas o Senhor nos permite andar assim por um curto período, no meio do caminho. Ele de repente se revela e restitui a nossa esperança. No meio do caminho, Ele se revelou aos 2 discípulos e restituiu a esperança deles. Eu quero orar com você nesta noite. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Deus, o Senhor sabe os nossos planos, os nossos projetos. O Senhor conhece o nosso coração, sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe das nossas fraquezas, dos nossos limites. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. O Senhor sabe a vontade, o intuito do nosso coração. Mas nós estamos, quem sabe, alguns estão sem força, sem energia. Quem sabe, talvez decepcionados, angustiados. Mas nesta noite, em nome de Jesus, renova a nossa aliança, restitui a nossa esperança e aumenta a nossa fé. E senta do nosso lado e parte o pão com a gente. Divide o pão conosco, Senhor. E nós te convidamos nesta noite. Sente-se à mesa, fique-se à vontade. Sente-se à mesa e faz parte da nossa vida, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Se possível, aplausos para o nome de Jesus.